Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a dica de Damião Carlos, desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Eu acredito que seja de fato uma boa notícia, porque ela prova que o maior poder sempre esteve na mão do povo e o povo não sabe disso. A mídia substituiu o conhecimento, a mídia substituiu o interesse coletivo por alienação e divisão. Colocou uns contra os outros, pobres contra ricos, civil contra a polícia, homem contra mulher, para que dessa forma eles continuassem reinando em cima do caos. O povo jamais se unisse, jamais percebesse o que de fato eles fazem, e assim eles ganham muito dinheiro. Porém, como aqui está escrito nessa matéria da TV Foco, deixa bem claro que se o povo despertar, não precisa ser violento, não precisa estar depredando o prédio, não precisa estar queimando o carro como os vândalos estavam fazendo, e fizeram inclusive nos Estados Unidos também, onde a gente inclusive fez o vídeo. Assista, um verdadeiro herói americano. Esse rapaz de apenas 17 anos, Kyle Rittenhouse, saiu em defesa do patrimônio dos seus amigos e da sua família, sozinho contra uma multidão, maioria de badeneiros, saqueadores de fato. Se aproveitando dos protestos nos Estados Unidos, muitos bandidos, inclusive condenados pela justiça, se aproveitaram da situação e estavam depredando, invadindo, saqueando e incendiando diversos comércios. Ele ficou sabendo que o próximo da lista era um dos seus parentes e saiu em defesa. Os caras eram tão inocentes que já foram derrubando o rapaz no chute e um deles estava com uma pistola. A mídia fez a maior pressão para que esse rapaz pegasse a pena máxima, mas os 12 juízes que fizeram seu julgamento foram unânimes em absolvê-lo. Viram que ele agiu em legítima defesa. Isso foi, como eu bem disse no nosso vídeo, uma grande derrota para a agenda. Isso é um fato, porque o cidadão forte, a ponto de se defender e defender o que é seu, eles não querem. Eles querem as pessoas cada vez mais fracas e dependentes do próprio sistema, para que assim jamais possam um dia se levantar contra ele. Quanto mais alienada, melhor para eles. Então o vídeo tá aí, depois você assista. Agora, no caso da Rede Globo, já faz alguns anos que as pessoas perceberam o que essa emissora fez durante toda a sua vida e continua fazendo até hoje. Distorcendo notícias, como foi no caso desse rapaz, colocar jovem que tira a vida de 2 homens que protestavam no movimento negro. Essa é a matéria do G1. Foi absolvido pelo título da matéria, como eu bem disse no outro vídeo, quem assistiu sabe. Parece que de fato é um criminoso que ficou impune. E aí colocam as fotos do cara no pior ângulo possível para confirmar essa mensagem que eles estão passando. E eles fizeram isso por muitas e muitas vezes, transformaram heróis em vilões, vilões em heróis. Você vê o Dr. Enéas, quem era o Dr. Enéas na visão da Globo? Fascista, louco, era desrespeitado, não tinha espaço. O espaço que deram a ele foi em programa humorístico, sempre para tratá-lo como uma piada. Enéas, para a mídia, era uma piada. E aí você vai ver o currículo do cara, a formação acadêmica dele, e nós nunca tivemos um presidente tão preparado como Enéas era. Então por aí você vê, meus irmãos, por que é que eles fazem isso? Por que é que a mídia não quer o melhor do seu país? Porque eles ganham dinheiro com o caos, meus irmãos. E sempre foi assim. Depois que apareceu as redes sociais, isso começou a ficar exposto, tanto o comportamento da própria mídia como dos seus artistas, que boa parte já foram deletados. E não porque a Globo queria, mas porque eles não podem mais pagar. O orçamento deles diminuiu demais, meus irmãos. Inclusive eles não escondem, apesar deles tentarem aqui, e você vai ver isso dessa matéria, eles tentarem distorcer, você vai ver que o fato é falta de dinheiro. Você hoje está preferindo nos assistir um vídeo como esse, passar mais tempo na internet ou lendo um livro, ao invés de estar se alienando nessa TV. Isso tem gerado muito prejuízo para eles. Se você pegar a audiência da Globo dos últimos anos, você vai ver que ela só caiu, como eu já mostrei aqui em gráficos. E aí fica difícil de esconder certas coisas, tá? Aqui é a matéria. Vivendo a pior crise da história. Globo divulga comunicado de encerramento e canal sai do ar oficialmente. Matéria da TV Foco, de 24/11/2021, muito recente. E você vê aqui, inclusive, na própria print da imagem, a situação da sua sede. Você vê que faz muito tempo que eles não fizeram uma reforma. Já está em péssimo estado. Isso demonstra também, além de todas as demissões, corte de pagamento e etc. que eles fizeram. A maioria dos artistas que estão lá hoje, eles aceitaram sofrer um corte de mais de 50% do seu salário. A maioria deles. Então por aí você já se tira, meu irmão. A empresa irá encerrar as transmissões da Globo Internacional ao final de dezembro. Promovendo uma reformulação em todo o seu setor operacional, o Grupo Globo vai tirar o canal Globo Internacional do ar para privilegiar o Globoplay,
a partir de 1 de janeiro. Aqui, né, esse trecho dá a entender que não, é porque eles vão deixar de investir aqui para investir ali. Mas a verdade não é essa, meus irmãos. A verdade é que falta dinheiro. A Globo Internacional sempre foi um grande orgulho para a TV Globo. Você deve lembrar dos programas como o de Faustão, que ele falava isso o tempo todo, fazia questão, né, de dizer, olha, nós passamos em tantos e tantos países, graças à Globo Internacional, estamos ao vivo agora para tantos e tantos. Então perder isso para eles não é fácil, meus irmãos. E só é possível graças a você. Você está assistindo à primeira televisão brasileira exibida em rede mundial. A programação da Globo começa a ser transmitida via satélite para o mundo inteiro, 24 horas por dia. Tudo em português. Vale lembrar que a Globo, além de perder a audiência, ela também perdeu uma grande fatia de subsídio que ela ganhava do governo. Eu acho que o episódio mais recente, nós ficamos chocados mais de uma vez, era empresas governamentais que têm um monopólio e não precisam fazer propaganda porque você não tem a escolha, como o Correio, por exemplo. E o Correio estava lá, pagando milhões em propaganda à Rede Globo. Ora, mas se os Correios têm um monopólio, você não tem outra agência para escolher. Olha, eu não quero usar os Correios não, vou usar outra agência. Você não tem essa opção. Você é obrigado a usar os Correios, que é um serviço essencial hoje. Olha o tamanho do nosso país, é um país continente. Como é que eu vou comprar alguma coisa em São Paulo estando eu aqui em Pernambuco? Não tem como. Mas mesmo assim, o governo achava, né, que era bom para os negócios gastar milhões em propaganda. E na verdade era feito isso para agradar a Globo. Depois que o Bolsonaro entrou, ele desviou esse dinheiro que ia para a Globo para outras emissoras. Ele não cortou essa mamata, né? Muita gente não cortou a mamata. Não, na verdade ele passou para outras emissoras, como a Rede Record, o SBT. Essas aí ganharam mais do que ganhavam em outros governos. Mas pelo menos foi bom que a Globo não continue ganhando dinheiro. Porque a mais letal de todas, e a gente vê isso o tempo todo, sempre foi ela. Ela sempre encabeçou esse movimento de alienação das pessoas. Então vamos continuar com essa matéria da mídia. De acordo com um comunicado divulgado pelo Grupo Globo, o encerramento dos canais trata-se de uma movimentação estratégica. Liseu agora, né, empobrecimento se chama movimentação estratégica. Vamos lá. Iremos mudar de casa na Europa. A Globo Internacional será desligada das operadoras de televisão na Europa, com exceção de Portugal, em 31 de dezembro de 2021. Mas não vamos dizer adeus. Você agora pode assinar o Globoplay e ter acesso aos programas do canal e a um mundo de conteúdos. São 7 canais ao vivo e muitos programas para você ver na hora que você quiser, anunciou a empresa aos telespectadores europeus. Estamos muito felizes por expandir as fronteiras do Globoplay para novos territórios. Agora mais experientes, damos um novo passo com o negócio na Europa e no Canadá, prosseguiu o documento divulgado pela emissora carioca. A Stream da Globo oferece uma universidade de possibilidades para os assinantes através de filmes, novelas, séries originais e de tantos outros produtos incríveis presentes na plataforma. Se esses são incríveis, né, família? Afirmou o executivo Rafael Corrêa Neto, diretor de negócios internacional da Globo. Na Europa, a plataforma custa cerca de € 9,99 por mês, R$ 62,53 atualmente. Parte mais interessante agora, crise financeira. Desde 2019, o Grupo Globo mudou a política interna da empresa, que por anos fez diversos negócios arriscados, culminando em uma crise financeira que estourou em 2020 com a pandemia. Nada a ver. O fato não é desde 2020. Já desde muito antes que a Globo vem perdendo audiência. Isso é um ponto. Desde o surgimento da internet, desde que as pessoas começaram a ter mais acesso, à medida que esse acesso aumentava, a audiência da Globo e das outras emissoras diminuiu. Diminuiu e muito. E o estopim disso aí sim pode ter sido durante a pandemia. Por quê? Porque a Globo não só desinformou, como ficou contra a própria população. Quem não lembra daquelas matérias que eu mesmo mostrei aqui? Mostrei trechos das repórteres da Globo, principalmente os mais novatos, mostrando como criminosos as pessoas que estavam tentando vender um pouquinho de sorvete, um pãozinho na padaria, porque estava com ordem decretada, né, arbitrariamente, passando por cima inclusive da Constituição. Alguns governadores e prefeitos declararam isso, olha, não pode abrir. E as pessoas não tiveram ajuda alguma, a ajuda só era para quem tinha renda mínima. E essas pessoas com conta para pagar, funcionários para pagar. Teve um monte de escolinhas que eu conhecia que fechou, porque os donos tiveram que pegar dinheiro emprestado para pagar aos professores, a inadimplência aumentou. E o governo nem aí para essas pessoas, não tá nem aí. O próprio Jegues disse o quê? O negócio é ajudar os grandão, a gente vai perder dinheiro ajudando os pequenininhos. Foi isso que ele falou em reunião. E isso realmente tem sido feito. Eu tenho certeza que os pequenos comerciantes estão aqui como prova. Não receberam ajuda nenhuma, muito pelo contrário, as cobranças continuaram. E sendo assim,
a Rede Globo, ao invés de ser a voz do povo, que é isso que uma emissora de um país tem que ser, a voz e a representação do povo, fez justamente o contrário. Mostrava esse povo sofrido, que estava abrindo não para curtir férias, não para fazer festa com uma playboyzada que eles mesmos fazem. Estavam ali querendo ganhar o pão, o sustento da família e tratados como criminosos pela mídia e por alguns políticos. Desculpa perguntar. Para fazer uma autuação. Autuação de quê? Porque vocês estão com a porta aberta. Tem gente dentro? A porta não pode ficar aberta. Eu tô tirando lixo pra fora. Para tirar o lixo, você abre um pouco a porta, põe o lixo, volta como? e... Eu vou passar como? Você não precisa abrir duas portas para pôr o lixo Eu vou para passar fora. por ali? Eu tô tirando, não senhora. Você não pode. Não tem direito de abrir de meu porta. Não põe a mão em mim. Não tô pondo a mão Não em você. coloca a mão em mim. Não tô pondo a mão em você. Vocês não têm direito de me botar. Chama a GCM, por favor. A gente tá passando por aqui. Deixa eu começar. Você não sabe conversar. Brother, você é da prefeitura? Você é da prefeitura ou da imprensa? Isso aconteceu muito no seu trabalho? Ou foi uma coisa isolada? Praticamente todos os lugares onde a gente chegou, num primeiro momento houve esse estranhamento, ficaram um pouco nervosos por conta da fiscalização e também uma equipe de reportagem, né? Nós não somos a fiscalização, tá? Nós somos uma equipe de reportagem. Eu sei, mas ó, deixa eu te mostrar. Qual que é o seu nome? Cíntia, eu sou Eliane. Cíntia, mas deixa eu te explicar, ó. Olha pra mim. A gente é da reportagem. A gente tá aqui... A gente não quer mandar o funcionário embora, porque o funcionário também tem filho, mas ninguém tá entendendo. A gente tá segurando os funcionários aqui, porque a gente sabe que eles têm despesa também na casa deles. Entendeu? Mas vocês não querem ver. Ninguém quer ver. Você tem seu emprego e todo mês seu salário tá na sua conta. Agora eu que tenho que me lascar e trabalhar pra me poder pagar seu salário. Só quer fazer escândalo. Não, Só eu tô pode fazendo. fazer. Só tô Porque pedindo eu tô pra baixar a alterado com porta. vocês. Difícil pra você também estar nessa posição, né? É complicado, né? E que no seu caso você acaba sendo também o alvo de todas as críticas em relação a todo o sistema. E você é uma funcionária. Né? Parece que a culpa é minha. O estabelecimento foi multado em R$ 1.174. Então, dona Rede Globo, a sua conta tá chegando agora. Esse é o reflexo das suas atitudes. Vamos continuar com essa matéria imunda. De acordo com o portal Terra, a emissora fechou o último ano com 5,4 bilhões em dívidas, o que implicou em mudanças ainda mais urgentes, como a venda da Som Livre e uma aposta maior no serviço de streaming do grupo, onde eles também estão se ferrando, meus irmãos. Eu pergunto até a vocês, pergunto até a mim mesmo. Há alguém aqui? Eu não, já digo logo que não. Eu não tenho nenhuma assinatura, ainda mais de uma TV como a Globo. Vocês têm o Globoplay? Vocês pagam aí para acessar? Eu tenho certeza que 99,9% do público aqui não tem nem quer ter, porque não vê nada de interessante nisso. A nova ordem dentro do Grupo Globo, como já foi dito pelos próprios chefões da emissora, é se tornar uma produtora de conteúdo direto ao consumidor e não intermediária, a fim de concorrer com as gigantes da streaming que despontam como as novas rivais da platinada. E aqui encerra a matéria. Tá dando muito certo, hein, família? Vocês vão deixar de ter aqui um conteúdo de fato diverso, onde é feito por pessoas simples como nós mesmos, onde boa parte, embora exista também muita manipulação, mas boa parte não tem um rabo preso com ninguém, simplesmente fala o que quer. Por isso mesmo é que a gente tem tanto problema. Vocês veem que eles fazem de tudo para derrubar um vídeo. A gente fez sobre o metaverso, é por isso que eu tomo o máximo de cuidado. Demorei para fazer esse vídeo, inclusive. Mas o que é que aconteceu? Em 4 horas derrubaram o vídeo. Todo o vídeo tinha imagens Creative Commons, mas não sei por qual motivo a empresa que liberou essas imagens, estava lá como Creative Commons, não gostou do nosso vídeo. E ela vem e deu 3 reivindicações no vídeo. Então eu expliquei, mostrei o link aqui, é a própria empresa disponibilizando os vídeos Creative Commons. E por que eu não posso ser usado? Não, se for para tirar eu tiro, fiz os cortes no vídeo. Mas isso é desculpa para remover o nosso conteúdo, meus irmãos. Outros podem usar, foi a mesma coisa com aquele vídeo da tecnologia dos robôs. A própria empresa disponibilizou para o mundo inteiro, Creative Commons, ó, pode usar. Esse Creative Commons, família, é justamente quando você quer que todo mundo use o seu vídeo, então você coloca lá a licença. Mas mesmo assim, não sei como é que funciona, dependendo do que você vai fazer com esse material, a empresa vem e derruba teu vídeo. Agora, se eu estivesse elogiando, vocês acham que isso iria acontecer se eu ficasse, por exemplo, olha, esse metaverso que é como se fosse o mundo dos Gorgons, quem assistiu Black Kamen Rider sabe do que eu falo, inclusive lá mostrava isso, mostrava os Gorgons prometendo um mundo perfeito, só que era um mundo imaginário que não existia. O Black Kamen Rider inclusive chega lá, eu vou ver se eu consigo colocar uma ceninha aí só pra vocês verem. Esse é o mundo dos Gorgon. Aqui não há sequer um homem ruim, muito menos a guerra.
Vamos, jovens, com as nossas mãos, transformarmos esta sociedade corrompida num mundo ideal, que é o que a gente tanto aspira. Pelo visto, o efeito do vinho Bater foi excepcional. Sim. Com isso, se tornaram homens de Gorgon. E certamente se transformarão num terrível grupo de exterminadores que mergulharão numa civilização absurda e ridícula e honrarão o próprio nome acabando com todos os devassos. Aproveitar os tais homens que têm o ódio para destruírem os próprios homens é, sem dúvida, uma estratégia muito interessante. Época de ouro da TV, né, meus irmãos? Séries como Black Kamen Rider, nesse episódio mesmo eu aprendi desde criança que a gente tem que ter muito cuidado quando acha que tá certo. Porque nesse episódio, várias pessoas que sofreram muito com injustiça de pessoas irresponsáveis vivem suas vidas honestamente, mas cheio de amarguras, e de repente eles vêem uma chance de punir aquelas pessoas que são responsáveis pelas suas grandes perdas, inclusive de parentes muito próximos, esposa, pai, etc, etc. Mas isso é uma coisa perigosa, meus irmãos, porque se você acha que está na razão e o seu irmão também acha, logo nasce o ódio. Entende, irmãos? E isso é perigoso. Então essas séries antigamente elas mostravam isso. E mostrava também o plano da elite. Usar isso contra o próprio povo. Como você ouviu, colocar o homem para destruir o próprio homem. Os Gorgons eram demônios. A própria série fala isso. Antigamente batia-se mais a real. Eles eram demônios. E a intenção deles era essa. E a ordem que essa elite de hoje recebe, ela vem de demônios. O mundo, meus irmãos, ele não foi feito para ser perfeito. Ele é um mundo onde a gente passa como uma escola, para aprender de fato. E o metaverso é mais ou menos isso. Então a gente explica com todas as palavras, ao invés de ficar, olha, vai ser incrível, isso vai ser demais. Como eu queria que isso chegasse logo, como a maioria dos youtubers teens faz. Eu não vou fazer esse papel, porque eu não penso assim. Eu prefiro ter esse tipo de problema aqui que vocês estão vendo. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou aqui. Não sei nem se vai liberar. Porque às vezes você tira 3, aí entra mais 3 de outra coisa que eles inventam. O que eles querem é esse tipo de matéria da TV Foco. Uma crise eminente, a queda de audiência nos próprios gráficos do Ibope, diminuição de salário, demissão em massa na Rede Globo, os próprios artistas falando sobre isso, revoltados. Mesmo assim eles querem fazer você pensar que não, olha, isso aqui é uma troca de investimentos, é só isso. É igual que também já começa a acontecer aqui, né? Você viu que os dislikes já foram removidos assim como eu avisei, que é para justamente aqueles assuntos polêmicos que eles querem empurrar na nossa goela abaixo, você não ir lá e não se manifestar, não deixar claro que você não concorda com aquela ideia através do botão do dislike. Então removeram, não, porque aqui eu posso usar o argumento que se 1000 pessoas, 2000, 3000 pessoas deram like é porque todo mundo concordou. Ah, mas e os dislikes? Agora não conta. Vai contar só quem vai ver é a pessoa, então ninguém vai dar. Entende, meus irmãos? Então é aí que a gente chegou. Mais dias, menos dias, e infelizmente, acredito que as grandes plataformas digitais vão ficar do mesmo jeito da mídia. Elas estão se transformando no que a mídia era. Não é à toa que os anunciantes estão todos migrando para cá. Além de venderem mais, de fato, as plataformas têm se dobrado à vontade deles. Então a gente não sabe por quanto tempo a gente está aqui, mas ainda é o melhor lugar para estar. É esperar. Eu gostaria que você desse a sua opinião. O que você acha que de fato está acontecendo com a Globo, tá certo? Se você acredita que isso é apenas uma troca de investimento, ou se de fato a situação lá tá preta. Enfim, a gente vai encerrando por aqui. Lembra você que puder nos ajudar comprando um dos nossos produtos do Astra Christine, tá aí o link na descrição do vídeo. São 2 produtos, audiobook e e-book. Ao adquirir um dos 2, você ganha de 1 a 3 números para participar gratuitamente do sorteio do carro. Se você não quiser o carro, o Astra Turbo, você pode escolher a sua livre escolha, o valor deste carro, que seria 25 mil, meus irmãos. Então, além de participar e financiar nossos vídeos, você ainda pode ajudar uma pessoa que pode ser você, tá certo? Então fiquem com Deus, meus irmãos. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.